Olá, bom dia, boa tarde, segundo ano. Vamos continuar a nossa aula. Hoje vamos dar continuidade, então, no nosso conteúdo de história, tá? Então, na página 122, vamos iniciar a pré-história brasileira. Então, vamos falar um pouquinho sobre a pré-história brasileira. Existem registros da passagem humana em terras brasileiras em épocas pré-históricas. Os vestígios dos antigos habitantes estão nos desenhos de cavernas e em objetos encontrados em escavações, tá? Há muitos sítios arqueológicos que registram vestígios da vida pré-histórica no Brasil, em Minas Gerais, Pernambuco, Maranhão, Tocantins, Amapá, Roraima, Piauí e Rio Grande do Norte. Então, nessas regiões é onde estão localizados sítios arqueológicos, tá? Os locais onde existem, tá? Foram encontrados esses vestígios da vida pré-histórica, tá? Dos povos brasileiros mais antigos aqui encontrados, temos o registro dos povos dos sambaquis. Então vamos virar na próxima página para nós entendermos um pouquinho mais sobre os sambaquis, tá? Então vira aí na página 123. Então olha só, os sambaquis são montanhas de conchas erguidas em baias, tá? Em praias ou próximas a grandes rios pelos povos antigos que habitavam o litoral do Brasil. E nesses montes de conchas estão depositados ossos de animais terrestres, equipamentos primitivos de pesca, resto de animais marinhos e alguns outros objetos. Existem muitos sambaquis espalhados em todo o litoral brasileiro, sendo que alguns datam de até 6.500 anos atrás. Os povos dos sambaquis conheciam o fogo e produziam pequenos machados e objetos de pedra. Não conheciam a agricultura, tá? E eles se alimentavam da pesca e da coleta de sementes. E, muito raramente, eles comiam carne. Eram bons nadadores e remadores. E construíam canoas utilizando troncos de árvores. Como o alimento era abundante no litoral, esses povos eles não precisavam ficar se deslocando, né? Eles não precisavam ficar mudando de um lugar para outro em busca de alimento, tá? Então eles não eram nômades, eles eram sedentários, tá? A única preocupação dos povos dos sambaquis era escolher lugares elevados, próximos da praia, onde houvesse também alguma fonte de água doce. Então ali eles se estabeleciam por anos, né? Ou até mesmo por séculos. Vamos falar agora sobre Luzia, tá? Então aqui no nosso texto, quem é Luzia? A Luzia é a primeira brasileira que se tem registro, tá? Então olha só, em Minas Gerais, no município de Lagoa Santa, perto de Belo Horizonte, existem muitas grutas. Os arqueólogos que faziam as escavações na região encontraram rico material pré-histórico, resto de ossos de animais, como tigres, dente de sabre, tatus, preguiças gigantes, mastodontes, que é um tipo de elefante peludo semelhante aos mamutes, e além disso, também encontraram ossos de humanos pré-históricos, tá? Então, olha só, os ossos de Luzia, eles foram achados nas escavações
da Lapa Vermelha, na região de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, certo? Então aqui é o estado de Minas Gerais, localizado no mapa aqui. E aqui, ó, está Lagoa Santa, aonde foram encontrados os ossos de Luzia, a primeira humana que se tem registro aqui no Brasil, a primeira mulher, né, da época pré-histórica que se tem registro, tá? Aqui no Brasil. Agora virando a página novamente, ó, na página 124 agora, ó. Então vamos lá. Então aqui, ó, é uma ossada, né, reconstituída, completa de um tigre dentes de sabre. Então esse animal media até 3 metros de comprimento e pesava cerca de 300 quilos. Era um predador carnívoro e voraz, que também viveu em território brasileiro. Aqui ao lado temos uma representação artística do mastodonte, que é um animal herbívoro parecido com o elefante, tá? Então o que é herbívoro? Que ele se alimentava de plantas, certo? Com algumas diferenças, como o corpo coberto de pelos e as orelhas pequenas. Em Lagoa Santa, entre as descobertas nas escavações da Lapa Vermelha, estão os ossos do fóssil humano Luzia, a primeira habitante do Brasil que se tem conhecimento. Essa jovem, de cerca de 20 anos, era baixa, com aproximadamente 1,50 m de altura. Estudos realizados nos fósseis indicam que ela recolhia seu alimento na natureza, alimentando-se de frutas, raízes e sementes. Essa primeira habitante de que se tem notícia, ela morreu cedo, provavelmente de algum tipo de acidente ou de algum tipo de ataque animal. Seu corpo não recebeu sepultamento e foi encontrado em uma caverna, coberto por muitos metros de detritos acumulados ao longo dos anos. Vários outros ossos foram encontrados, fazendo supor que ela vivia em um grupo, ok? Não há indícios de que Luzia e seu grupo sejam antepassados dos índios atuais. Talvez esses povos pré-históricos tenham desaparecido bem antes do surgimento das atuais tribos indígenas, tá? Então, ó, aqui na imagem, ó, a face de Luzia, a primeira brasileira, olha só, então foi feita a reconstituição de um crânio de mais de 11.500 anos, tá? O mais antigo da América do Sul. Então, a foto de 2018, antes do incêndio que destruiu parte do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, em setembro de 2018. Então, aqui está a reprodução, tá? A reconstituição de um crânio, certo? Que no caso seria a reconstituição da primeira brasileira, a Luzia, tá? Virando a página, olha só, saiba mais. Então, alguns museus de arqueologia brasileira. Então, o que são os museus? Os museus, eles são importantes instituições de preservação da memória e do passado da humanidade. Então, por meio dos museus, temos acesso a um passado que não conhecemos, mas que é importante para compreendermos como chegamos a ser o que somos hoje. No caso dos nossos museus de arqueologia e dos vestígios arqueológicos que eles guardam, a importância está na possibilidade de desenvolvermos pesquisas que nos auxiliem sobre a formação do povo brasileiro. Museus arqueológicos são locais onde fica exposto o que se relaciona com o modo de vida de nossos antepassados.
para que isso se preserve, temos como ponto de partida os objetos descobertos, né, pelos cientistas, pelos arqueólogos, tá? Em suas escavações. Podemos dizer que esses objetos foram transferidos dos sítios arqueológicos para os museus. Então, aqui tem a imagem, ó, de 3 museus, tá? Então, esse primeiro aqui é a fachada do Museu Paraense Emílio Goeldi, que fica em Belém, tá? No estado do Pará. Esse segundo aqui é a fachada do Museu de Arqueologia de Xingó, em Sergipe. E esse aqui é a fachada do prédio que abriga o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Estado da Bahia, ok? Agora vamos virar para a gente fazer as atividades e encerrar essa parte de história. Então, vamos lá, ó. Página 126. Assinale X nas alternativas corretas sobre os povos dos sambaquis. Então, os povos sambaquis, eles conheciam a agricultura e a domesticação de animais? Não conheciam. Conheciam o fogo e produziam pequenos machados e objetos de pedras? Sim. Raramente comiam carne? Sim, está correto. Eles não eram bons nadadores e remadores? Falso, eles eram bons nadadores e remadores. Alimentavam-se da pesca e da coleta de sementes? Sim. Existem poucos e recentes sambaquis espalhados pelo litoral brasileiro? Falso, né? Existem vários sambaquis espalhados pelo litoral brasileiro. 14. Onde foram encontrados os ossos de Luzia, a primeira habitante do Brasil? Então, aonde foi mesmo que foram encontrados os ossos da Luzia? Os ossos da Luzia, foram encontrados, né? Eles foram achados nas escavações da Lapa Vermelha, na região de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, ok? Coloquem aí. Depois, na 15, por que os estudiosos chegaram à conclusão de que Luzia não vivia sozinha? Como que os cientistas, né, os paleontólogos chegaram a essa conclusão, que ela não vivia sozinha? Porque próximo ao esqueleto dela, né, esqueleto de Luzia, vários outros ossos foram encontrados, fazendo supor, né, que ela vivia em um grupo. Coloquem aí. 16. O que os estudos dos fósseis de Luzia revelaram sobre o modo de vida dela e de seu grupo? Então, de acordo com os estudos feitos, né, nos fósseis da Luzia, esses estudos revelaram o quê? Que ela recolhia alimentos da natureza, alimentando-se de frutas, raízes e sementes, né? Então, não há indício de que Luzia e seu grupo sejam antepassados dos indígenas atuais, tá? Porque talvez esses povos pré-históricos eles tenham desaparecido bem antes do surgimento das tribos indígenas, ok? Bom, aí pausem o vídeo, façam aí, respondam aí com calma, tá? Depois nós vamos passar lá para as adicionais 4 e 5, que a tia já fala a página para vocês. Bom, pessoal, então as adicionais 4 e 5 estão na página 128, na última página do conteúdo da nossa apostilinha aí de história, tá? Vamos responder agora aqui a atividade 4, preste bastante atenção. Em férias na região litorânea, um jovem estudante encontrou um morro interessante,
Lembrando-se de suas aulas de história, ele achou que poderia ser um sambaqui. Coloque X nas atividades corretas que esse estudante deveria tomar. A primeira, chamar conhecidos para escavar o morro encontrado? Não, está incorreto, tá? Usar pás e picaretas para ter certeza que o morro é um sambaqui? Também não é uma atitude correta. Tirar fotos marcando a região em que encontrou o morro e enviá-las, se possível, a um arqueólogo ou a um departamento histórico da prefeitura local? Sim, essa é uma atitude correta, né? Ele deve, né, no caso desse de encontrar esse morro que tinha muitas características de ser um sambaqui, então ele tirar fotos, né, do local e mandar para especialistas, né, que são os arqueólogos, paleontólogos, que são responsáveis por fazer esses estudos desses vestígios da vida histórica. Então, essa é uma atitude correta, tá? E tentar descobrir se há vestígios de ossos e utensílios domésticos no morro, retirá-los e guardá-los como lembrança de viagem? Não, tá errado, né? Esses vestígios, né, esses ossos, objetos, eles têm que ir para onde? Para os museus. Isso, muito bem. Então, agora vamos na 5. Leia os trechos abaixo sobre a pré-história brasileira e identifique sobre o que estamos falando. Então, vamos lá, ó. A. São montanhas erguidas em baias, em praias ou próximas a grandes rios pelos povos antigos que habitavam o litoral do Brasil. Os povos lá da pré-história. Nesses montes de conchas, olha só, montes de conchas, estão depositados ossos de animais terrestres, equipamentos primitivos de pesca, resto de animais marinhos e alguns objetos. Então, que lugar é esse que está falando aqui, ó, na questão A? Como chama esse local mesmo? Que são aqueles morros, né? Que são aquelas montanhas de conchas. Estamos falando dos sambaquis. Muito bem. Então, coloquem aí os sambaquis. B. Essa primeira habitante de que se tem notícia morreu cedo, provavelmente de algum acidente ou de ataque animal. Seu corpo não recebeu sepultamento e foi encontrado em uma caverna, coberto por muitos metros de detritos acumulados ao longo dos anos. Então, estamos falando de qual é o nome da primeira mulher brasileira do período pré-histórico que se tem notícia? É a Luzia. Muito bem, então coloquem aí, certo? Bom, então aqui hoje nós finalizamos essa parte de história, tá bom, meus amores? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!